Após aprender o Haki do Rei e começar a lutar de igual para igual contra o Kaido, o agente da CP0 interrompe a luta impedindo o Luffy de usar seu ataque final e causando a morte dele pelas mãos do Kaido. O Kaido fica abismado com isso, pois ele realmente não queria vencer dessa forma. Ele já estava empolgado com a luta contra o Luffy, mas agora no ápice da luta acontece uma interrupção que atrapalha a melhor parte. O Kaido fica com muita raiva pelo membro da CP0 e pergunta se ele já sabe das consequências, e ele só acena o chapéu, mostrando que já sabia que morreria desde o início, mas só estava seguindo ordens. O Kaido acerta um golpe tão forte que abre um buraco no topo de Onigashima, e com isso, ele entra na forma dragão e pergunta onde está o Momonosuke, pedindo para ele declarar rendição e anuncia que o Luffy está morto. Os piratas de Kaido comemoram a vitória, enquanto Law percebe que a voz de Luffy desapareceu, significando que ele está morto. O Kid fala que viu um sonho vazio enquanto percebe a desilusão. E o Law fala que essa é a realidade, e não tem mais forças restantes para enfrentar o Kaido. Os Mugiwaras e a Otama começam a chorar, enquanto a Nami fala que isso é uma mentira e que o Luffy nunca morreria. Ela fala que não acredita no Kaido, e ele fala que ainda tem alguém com coragem e dispara um Boro Breath que é defendido pelo Marco, que pede para Nami não perder a compostura enquanto tudo não estiver acabado, mas ela deita no chão enquanto chora. O Kaido reafirma que Onigashima será jogado em um ano, como planejado, e que não é fraco como Orochi. Ele tem poder para fazer o que quiser, e fala que o país é uma grande fábrica de armas e todos são apenas escravos dele, independente de se são crianças ou mulheres. Eles devem apenas trabalhar, e aqueles que se cansarem morrerão, pois escravos podem ser substituídos. Ele ainda fala que todos que o desafiarem enfrentarão a sua fúria, pois é isso que significa derrota. Por causa disso, eles perderão todos os direitos e esperanças. Os samurais se desesperam quando eles lembram de suas famílias que estão esperando por eles em um ano e morrerão caso Kaido derrube Onigashima em cima da capital. E o Kaido ordena que tragam o Momonosuke até ele, pois enquanto isso não acontecer, a batalha ainda continuará, e ele ainda irá matar a todos. O Law e Kid se levantam, e o Kid, ainda sem forças, reúne o metal e fala que não vai se render ou baixar a cabeça, pois isso não faz o seu estilo, enquanto o Law reclama do Luffy. O Momonosuke e a Yamato discutem, pois o Momonosuke acredita que eles devem se render para evitar mais mortes, pois o Kaido é um inimigo tão forte que nem mesmo Luffy pode lidar. Mas a Yamato fala que rendição nem sempre salva vidas, e eles serão apenas escravos, trabalhando até o resto de suas vidas. E essa batalha carrega o fardo de 20 anos do país Wano, então eles decidem que irão morrer juntos agora. O Kaido continua massacrando a todos, que já estão sem forças e não têm uma mínima chance, enquanto a cena volta para o Luffy. O coração dele começa a bater em uma sincronia, e o Zunisha fala para o Momonosuke que pode ouvir. Aquele é um som muito nostálgico, e ele está ouvindo os tambores da libertação pela primeira vez em 800 anos. Sem dúvidas, ele está aqui. Joy Boy está de volta. O Luffy não entende o que está acontecendo. Ele pode levantar novamente e se sente muito divertido, mesmo já tendo perdido. O Momonosuke pergunta se o Luffy é o Joy Boy, enquanto a Yamato fica surpresa, e um haki tão forte acorda até o Sanji, que percebe que é o Luffy. O Law, Ryogoro e Kid sentem esse haki e ficam sem entender o que está acontecendo, enquanto Marco fala que ele ainda está respirando, e a Nami e Otama começam a chorar ao saber que ele ainda está vivo. Na terra sagrada de Mare Joyce, os Gorosei começam a discutir. Eles perderam um de seus melhores agentes da CP0 e incitaram a fúria de Kaido e não sabem se essa foi a decisão correta. Eles falam que a Gomu Gomu no Mi está sendo perseguida pelo governo mundial há eras e nunca cai nas mãos deles, como se ela estivesse fugindo. Mas isso não é impossível, pois as Zoans têm vontade própria, ainda mais aquela que possui o nome de um deus. A Gomu Gomu no Mi, na verdade, é a Hito Hito no Mi modelo Nika, uma Zoan mítica, e seu corpo tem as propriedades da borracha e ela luta com sua imaginação, enquanto faz as pessoas ao redor rirem, o guerreiro da libertação, também conhecido como Nika, deus do sol. Seu despertar traz mais força física e liberdade, e é dito ser a habilidade mais ridícula do mundo. Um haki do rei muito forte é emanado e derruba os subordinados de Kaido, enquanto Kaido olha assustado e se pergunta o que tem lá em cima, no topo. Antes do Kaido conseguir reagir, uma mão gigante surge puxando ele para cima, enquanto todos olham surpresos e o Chopper chora ao ver que o Luffy está vivo. O Luffy levanta o Kaido facilmente para o alto e aumenta seus músculos, girando o Kaido em pleno ar e batendo o Kaido de um lado para o outro, enquanto o Kaido não consegue entender o que está acontecendo.
O Luffy demonstra que está cansado, mas continua a rir, enquanto Kaido agradece ao Chapéu de Palha por estar vivo e lança um Bottle Breath no Luffy que está no chão, rindo sem parar. E o Luffy fica surpreso ao ver o ataque chegando e levanta o próprio chão, transformando ele em borracha, defendendo o Bottle Breath e mandando ele de volta. Ele continua a rir e o Kaido pede desculpas pelo idiota de antes, que interferiu na luta e causou a derrota do Luffy, mas o Luffy diz para não se preocupar, pois eles vão resolver isso agora. Os dois demonstram que estão cansados e o Kaido fala que pensava que o Luffy estava completamente morto, e o Luffy fala que também pensava. O Kaido fala que se a borracha começa a afetar as outras coisas, é condizente com o despertar de uma paramécia, mas aquilo está estranho, pois esse tipo de transformação é exclusiva de Zoans. O Kaido vai para cima de Luffy e morde ele, que tenta segurar, mas é engolido. O Luffy vira um balão e estica o corpo do Kaido por dentro, fazendo ele flutuar e ir para o céu, enquanto reclama e fala que o seu corpo não é de borracha. O Luffy, dentro do estômago do Kaido, vê duas luzes, que são os olhos do Kaido, e estica eles chegando ao nariz. O Luffy usa isso de impulso para ser disparado pela boca do Kaido e continua a rir enquanto libera o ar de dentro do próprio corpo, fazendo ele voar e ir para cima. A Yamato e o Momonosuke que estão assistindo a luta ficam impressionados, e o Luffy usa sua nova técnica, onde ele fica gigante, e tenta pisar no Kaido, que morde o Luffy, mas ele agarra o Kaido e começa a pular corda com ele enquanto eles vão descendo do céu. O Kaido atinge um Bottle Breath e queima a roupa no Luffy, que fica todo queimado, mas diz que o Kaido vai pagar por isso. Ele começa a correr no ar, enquanto deixa um rastro de chamas do Bottle Breath no caminho, enquanto tenta atacar o Kaido, mas o Kaido revida com um Konzanzi Ragnarok que afunda a cabeça do Luffy no chão, no topo de Onigashima, e surpreende a todos. O Lau, Kid, Chopper, Nami e Otama veem isso e fazem expressões cartunescas, enquanto Luffy puxa a cabeça de volta. O Kaido fala que isso parece um conto infantil, enquanto Luffy reclama que aquilo está doendo. Ele continua dizendo que foi um show interessante, mas acabou o mundo de sonhos, pois não tem como ele o derrotar. Mas o Luffy manda ele calar a boca e fala que ainda não chegou no seu limite, porém perde o Gear 5 e fica extremamente desgastado. Ele fala que está cansado, e o Kaido mostra que também está cansado após toda essa batalha. O Luffy fala que quase morreu e aquilo é muito desgastante, e o Kaido fala que ele pode morrer em paz, pois haverão contos sobre sua batalha, mas o Luffy fala que não quer saber nada disso, pois, depois da morte, tudo que restam são os ossos. Ele se levanta e fala que ainda não acabou enquanto se lembra dos nomes para os quais ele prometeu que venceria, como Otama, Kinemon e Pedro, e fala que não tem medo da morte. O Luffy consegue sincronizar a batida do seu coração, mas o Kaido golpeia ele com o Kanabo, e isso faz a cabeça do Luffy moldar para o formato do Kanabo enquanto ele começa a correr e falando que aquilo está doendo. O Kaido simplesmente ignora isso e golpeia ele mais uma vez, com um golpe tão forte que afunda o Luffy no chão, mas o corpo dele é distorcido mais uma vez e ele fica amassado e recebe um impulso para o alto, se agarrando em uma rocha e fazendo uma contagem regressiva, saltando enquanto faz o seu corpo girar em direção ao Kaido. O Kaido se pergunta como é possível de seu corpo ficar todo branco dessa forma, e diz que além de combinar o Haki do Armamento e o Haki do Rei juntos, é um estilo de luta tão livre que pode afetar tudo à sua volta, e nunca viu algo assim antes. Apesar disso, o Luffy simplesmente atravessa a cabeça do Kaido com seu punho, deixando Yamato e Momonosuke surpreendidos, derrubando o Kaido no chão e afirmando que aquilo é muito divertido. O Luffy fica em dúvida de como ele pode nomear esse último golpe, e o Kaido pergunta quem realmente é ele, e o Luffy responde que é o Monkey D. Luffy, aquele que vai lhe superar e se tornar o rei dos piratas. O Kaido explica para o Luffy que quando corpo e mente se alinham é o momento em que o despertar acontece, e ele realmente tem um poder ridículo. Ele também fala que já perdeu muito, tudo que estava construído até agora, seus subordinados e até seu castelo, mas o Luffy fala que ainda tem coisas para recuperar enquanto é atacado pelo Kaido com um Gundari Ryuseigan, deixando seu corpo distorcido, mas revida atacando o Kaido e esticando o corpo dele também. O Luffy começa a tossir com a fumaça que vem de dentro de Onigashima, e o Kaido fala que o castelo está em chamas e todos os soldados do Luffy também estão presos lá e irão queimar até a morte, mas o Luffy fala que deixou a situação com eles e seu único trabalho é chutar a bunda do Kaido. O Kaido usa um Kaifu, que é uma lâmina de vento comprimido, e o Luffy estica suas pernas para cima para esquivar. Após isso, o Luffy agarra um raio que estava caindo do céu, e o Kaido fala que isso é um absurdo
enquanto Luffy dispara ele e nomeia o seu ataque de Gomu Gomu no Kaminari, que significa Deus do Trovão de Borracha. O Kaido esquiva e fala para o Luffy brincar até estar satisfeito, jogando ele para o céu, que se agarra em um raio e utiliza para pegar impulso e ir para cima do Kaido. O Kaido continua sua fala e diz que habilidades de Akuma no Mis não é o que leva a conquistar o mundo. Ele acerta um golpe em cheio no Luffy e afunda sua cara com o Kanabo, e diz que assim como Roger, que não era um usuário de Akuma no Mi e que foi capaz de fazer coisas grandiosas pelo mundo, somente o Haki supera tudo, enquanto lança o Luffy ao chão, fazendo ele quicar e golpeando ele no ar pela segunda vez, utilizando um ataque chamado Dai Itoku Haimei Hake, que quebra a defesa do Luffy e lança ele para o alto. O Luffy agarra o Kaido com um braço, que golpeia seu punho com o Kanabo, e fala que isso só está expondo a sua localização, entrando na forma dragão e lançando um Tatsumaki Kaifu, assumindo que o seu ponto fraco são ataques cortantes. Esse é um golpe letal suficiente para cortar um braço de Kiku, cortar rochas e até mesmo as construções de metal de Kid. O Luffy recebe o golpe diretamente, mas continua segurando o Kaido, que manda ele soltar e descer, enquanto lança um Boru Breath que atinge o Luffy diretamente. O Luffy grita para o Momonosuke que está na hora de acabar com tudo, enquanto surge um punho gigantesco dividido nos céus. Ele fala que o Nigashima está no caminho, pretendendo acertar um ataque com toda a força no Kaido, e fala que confia no Momonosuke e agora é com ele, enquanto vemos o Momonosuke e o Kaido assustados. O Momonosuke tenta desesperadamente empurrar o Nigashima, enquanto o Kaido fala que vai encarar esse ataque com todas as suas forças, e que o herói do ano foi morto 20 anos atrás, queimado até a morte. Ele usa sua forma mais forte, chamada Kain-Ryu Daiko, e queima a mão do Luffy que estava segurando, e fala que está tudo bem em o soltar, pois ele não vai fugir. Ele fala que vai derreter o grande punho de Luffy, que responde que não vai deixar, enquanto relembra de Ryogoro e fala que ele o ensinou a bater sem tocar, e vai mandar o Kaido para o Quinto dos Infernos. O Luffy usa seu Bajirang Gun, enquanto o Kaido usa o seu Kain Hake. O Kaido fala para o Luffy que ele fez bem em lutar contra ele por tanto tempo, mas no fim, ele não pode mudar o mundo. O Kaido pergunta que tipo de mundo o Luffy quer criar, enquanto Momonosuke consegue finalmente criar as nuvens flamejantes e tirar o Nigashima do caminho. O Luffy fala que quer criar um mundo onde seus amigos possam comer o quanto quiserem, enquanto acerta o soco com tanta força que faz o Kaido cair diretamente em um dos vulcões e criando uma erupção enorme. Esse é o fim dessa grande batalha. E caso tenham gostado, se inscrevam no canal, deixem o like e assistam meu outro vídeo falando sobre a batalha entre os Supernovas versus Yonkou.